Hoje nosso papo é sobre algo bem profundo. O que, afinal, são os fundamentos de uma vida com sentido? A gente vai mergulhar numa reflexão filosófica para entender o que realmente nos move e como encontrar um propósito de verdade nas nossas ações. Para começar, vamos direto para a pergunta que não quer calar. O que nos faz levantar da cama todo dia? A reflexão que a gente vai desvendar aqui sugere que existem algumas forças bem básicas em jogo. Bom, a primeira, e talvez a mais instintiva, é a busca constante por prazer. É aquele impulso básico de procurar satisfação e bem-estar em tudo que a gente faz. Logo em seguida vem a busca por poder. E olha, isso pode ser um monte de coisa, viu? Pode ser influência, dinheiro, conhecimento, ou até mesmo ter o controle da própria vida. E a terceira grande força é o nosso instinto de evitar a dor. Essa fuga constante do sofrimento. Um mecanismo de sobrevivência que guia muitas das nossas decisões. Ok, até aí tudo bem. Esses impulsos são super naturais. Mas a questão é, será que viver correndo atrás disso sem um pingo de reflexão leva mesmo a algum lugar? Parece que essa corrida pode acabar virando um ciclo bem vazio, sem uma satisfação real. Vamos entender por quê. É aqui que a gente chega no ponto central do problema. Quando nossas ações são motivadas só pelo prazer do momento ou por acumular poder, elas não têm substância, sabe? É como tentar construir uma casa sem fundação. Ela pode até parecer bonita por um tempo, mas não se sustenta e, no fim, não entrega o que a gente realmente busca. E isso nos leva para uma das ideias mais fortes desta análise. A gente vai precisar virar a chave e mudar completamente o jeito de olhar para o papel da dor e do sofrimento nas nossas vidas. Olha só que frase potente. Em vez de ver o sofrimento como um inimigo a ser evitado, a proposta aqui é enxergá-lo como um motor da coisa toda. É o que nos dá o impulso necessário para crescer e evoluir de verdade. Aí fica a pergunta, né? Se a dor é esse combustível todo, por que a nossa reação mais natural é sempre a fugir dela com todas as forças? Essa pergunta nos obriga a confrontar nossos instintos mais profundos. E aqui está a consequência direta disso. Ao fugir da dor, na verdade, a gente está dando as costas para as experiências que nos dão a chance de descobrir o que realmente importa. A gente está fugindo da matéria-prima do sentido. Beleza, então qual é a solução para essa busca que não leva a lugar nenhum? A resposta está no conceito de sentido. Vamos ver como ele pode funcionar como uma espécie de bússola para guiar nossas ações. A ideia de sentido, então, vai muito além do nosso próprio umbigo. É sobre ter um propósito que nos conecta com algo maior, buscando sempre um equilíbrio entre o que é bom para a gente e o que é bom para os outros. É uma busca que transcende o eu. É aqui que tudo se amarra. O sentido nos dá uma espécie de autorização interna para a gente encarar as dificuldades, para fazer sacrifícios, porque a gente entende que eles têm um propósito maior. A dor deixa de ser só dor e vira um degrau em direção a algo significativo. Agora vamos para a parte mais prática. Como é que a gente cultiva esse sentido no dia a dia? A análise aponta para duas ferramentas que são essenciais: o sacrifício consciente e a forma como a gente lida com as nossas rotinas. E o que seria esse tal de sacrifício na prática? Não é sobre sofrer à toa, mas sobre fazer escolhas conscientes. Por exemplo, abrir mão de um prazer imediato para poder estudar, sentir o cansaço do exercício físico para ter mais saúde lá na frente, ou até evitar uma compra desnecessária. Cada um desses atos é um pequeno sacrifício por um bem maior. As rotinas são importantíssimas. Elas dão uma estrutura para a nossa vida, mantêm a estabilidade. Mas, e aqui vem o pulo do gato, elas não podem ser engessadas. A gente precisa reavaliar de tempos em tempos para ter certeza de que elas ainda estão servindo a um propósito. Então, como a gente evolui? O processo é bem claro. Primeiro, a gente tem que olhar para as nossas rotinas. Quais delas já viraram automáticas, vazias de sentido? Depois, a gente cria um plano para mudar ou até se livrar delas, colocando no lugar novas atividades que estejam alinhadas com o nosso sentido de vida. É uma renovação consciente, sabe? Bom, agora a gente chega no clímax filosófico da nossa análise. Uma pergunta que vai no âmago da nossa consciência e do nosso poder de escolha. Existe um conflito que acontece dentro da gente o tempo todo. De um lado, tem a nossa parte máquina. São os nossos hábitos, nossas reações automáticas baseadas no passado. Do outro lado, tem o espírito, nossa capacidade de escolher, de criar algo novo, de agir com livre-arbítrio. E o ponto aqui é fascinante. É impossível provar de forma 100% racional qual desses lados é a verdade absoluta.
A razão nos leva até um certo ponto, mas parece que nunca consegue capturar por completo essa dimensão do espírito. Isso transforma a decisão de acreditar em um ou em outro numa escolha existencial e muito, muito pessoal. Portanto, cada problema, cada desafio que a vida joga no nosso colo se torna um campo de batalha. É uma oportunidade para decidir: vamos reagir no automático, como uma máquina programada, ou vamos escolher um novo caminho, um caminho inspirado pelo espírito? E a gente termina com essa pergunta, que fica aí para reflexão. Diante desse conflito constante entre o nosso lado programado e o nosso potencial para a liberdade, quem é que está no comando no final das contas? A resposta para isso, talvez, defina a jornada de uma vida inteira.